Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, quero cumprimentar aqui o professor Marco Aurélio, que é, inclusive, membro da direção da União dos Terreiros. Primeiro, aconteceram algumas coisas nos últimos dias muito importantes para definir que projeto de Brasil nós queremos. De um lado, o presidente Lula aprovando no Congresso o fim da escala 6x1. E de outro, Flávio Bolsonaro querendo que os Estados Unidos invadam o Brasil, façam interferência nas nossas eleições e na nossa soberania. De um lado, é um projeto de vida para que os trabalhadores descansem mais, para que paguem menos na cesta básica, para que tenham isenção do imposto de renda até R$5.000. E do outro lado, é aqueles que se curvam ao Império Americano e são antipatriotas, porque são, acima de tudo, hipócritas. Durante o governo Jair Bolsonaro, não decretaram que as facções criminosas do Brasil são terroristas. E agora, que já prevêem perder a eleição, no próximo período já estão atuando para que tenha interferência externa no nosso país. Esses covardes, vagabundos, milicianos, que inclusive, se toda organização criminosa do Brasil for considerada organização terrorista, as milícias dos amigos da família Bolsonaro têm que ser consideradas organização terroristas. Aqui, quero deixar bem evidente que nenhum brasileiro é a favor de organização criminosa no nosso país. Mas tem o governo sério que faz esse combate, inclusive a partir da maior operação que teve contra o PCC, o carbono oculto, que fechou 144 postos de gasolina que eram usados para lavar o dinheiro, com apreensão de R$1 bilhão, coisa que não foi feito no governo Jair Bolsonaro. É óbvio que ninguém concorda com, às vezes, os métodos terroristas que as organizações criminosas usam nos seus territórios. Mas quem não entende diferença conceitual e quem aproveita a distorção para a interferência externa não merece governar. Porque a organização criminosa é combatida pelo Estado brasileiro. E tem político envolvido, inclusive no Rio de Janeiro. Muita gente do PL. Vocês viram o cara das joias lá? Que quando foi fazer a operação contra o Comando Vermelho, o cara avisou a polícia. Thiago Bacelar, amigão do Flávio Bolsonaro, ligado ao Comando Vermelho. Então estão desesperados porque foram pegos com a mão na cumbuca do maior rombo do sistema financeiro brasileiro, que é o caso Master. Foram pegos com a mão na cumbuca e estão tentando fazer cortina de fumaça. E sabem por que o Jair Bolsonaro não pediu a interferência dos Estados Unidos sobre as organizações criminosas para serem consideradas organizações terroristas? Porque foram aconselhados pela equipe econômica que isso era ruim para o Brasil. Porque se você pega, por exemplo, empresas multinacionais que abasteciam seus caminhões nesses postos de gasolina, porque o crime organizado se alastrou, principalmente por crime financeiro, essas empresas vão ser penalizadas, sancionadas, e vai dar todo o poder para os Estados Unidos interferir, inclusive territorialmente no Brasil, através da CIA. E a gente sabe o que a CIA faz. A CIA organiza genocídio, como está organizando em Gaza. A CIA interfere na independência dos outros países, como fez no Irã. A CIA organizou todas as sanções econômicas que destroem a vida do povo cubano. A CIA organizou o golpe contra o Maduro para roubar o petróleo. E é isso que a família Bolsonaro quer. Quer a CIA no nosso país porque eles são mimados e não sabem perder eleição. Dito isso, baixemos para Ponta Grossa. Eu quero parabenizar aqui a CPI da Clinicão, através da figura da vereadora Teca, nossa presidente, que sugeriu e foi acatado durante a reunião antes da sessão, que nós vamos apresentar o relatório parcial da CPI, recomendando a revogação desse contrato que já extrapolou a quebra de cláusulas contratuais.
Isso não deveria ser tarefa dessa CPI. Isso é obrigação do Poder Executivo que, diante da palhaçada, da quebra contratual, da falta de capacidade de executar o contrato da Clinicão, fica omissa. Os fiscais fazem as notificações, os fiscais fazem as advertências, que são servidores públicos do município, e o município está se contorcendo para justificar uma licitação milionária que já não faz sentido de existir. Então, parabenizo o trabalho da CPI. Claro que a gente já viu que esse governo só se movimenta a partir da movimentação do judiciário. Antes disso, eles influenciam a imprensa para dizer que está tudo ok, inclusive para levantar suspeitas sobre a CPI. Eles fingem não estar acontecendo nada, vão para vídeos vergonhosos, tentando explicar o inexplicável, e às vezes coagem, inclusive, os fiscais do contrato para que não façam o seu trabalho. Quarta-feira, esse relatório parcial sai com as recomendações devidas, que são flagrantes, que eu espero e esperava, mas já não espero mais nada também, um pouco filosófico isso que eu falei, mas era de, a partir do pronunciamento dos vereadores aqui, a partir dos relatórios dos fiscais, que o Poder Executivo, aqui ao lado, fizesse essa revogação de contrato. Temos oitivas da CPI na próxima terça-feira. Gostaremos de ver todo mundo que foi convocado aqui, porque esse relatório parcial é ligado à parte operacional e executiva do contrato. Mas a gente tem que saber, né? É como eu falei aqui na audiência, poucos vereadores estavam na audiência de saúde quadrimestral, eu nem quis abordar o tema da Clinicão, porque eu já acho que é uma questão de polícia. Isso já é questão de polícia. Eu falei aqui, ó, nem vou falar da Clinicão. Isso daqui para mim é polícia. Porque tudo que começa muito torto, com direcionamento, como foi da merenda, não há possibilidade que dê certo. Já começou para alguém se beneficiar no âmbito privado, na esfera particular. Esse tipo de contratação é para beneficiar alguém, não para cumprir a função pública de prestação do serviço. No mais, quero relatar também aqui o lançamento da pré-candidatura da senadora Gleisi Hoffmann e a pré-candidatura do nosso futuro governador Requião Filho, que foi um sucesso em Curitiba, mais de 6.000 pessoas, e ninguém estava abraçado ali com políticos envolvidos no caso Master. Isso foi muito satisfatório para mim, né? Porque aqui os vereadores ficavam falando de INSS, 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 o filho do Lula, o filho do Lula, o filho do Lula. Foram lá, quebraram o sigilo bancário do filho do Lula, não acharam nada. Mas agora estão atuando com o André Mendonça para não quebrar o sigilo bancário do Master. O Alcolumbre fez um acordão para não ter a CPI do Banco Master. Mas isso, aqui os bolsonaristas que se agarram ainda no pincel, não falam nada. Nada do maior rombo financeiro. Eu queria ver como é que o Bananinha está vivendo lá nos Estados Unidos. Qual que... A esquerda assinou, vereador, a CPI, eles enganam o senhor não tem capacidade de olhar as notícias de fato. Quando o senhor sair do grupo do WhatsApp, o senhor vai saber que existe vida lá fora, que existem os fatos, existe a realidade. Nos grupos de bolsonaristas, eles só me enganam vocês. Eu tenho pena de vocês, porque... Inclusive o Nicolas Ferreira, que nunca trabalhou na vida, né? Foram dar lá uma carteirinha de trabalho para ele, fizeram um escândalo, que agora era a favor da 4x3. Eles já fazem a 4x3. Na verdade, eles fazem a 1x7 lá. É vídeo de TikTok 6 dias e um dia eles vão na Câmara também fazer vídeo de TikTok. Então merecem com certeza o prêmio do óleo do Peroba, e o Flávio Bolsonaro não à toa está despencando nas intenções de voto, e teremos mais 4 anos do Partido dos Trabalhadores no poder da República. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.